Bom dia! Bom dia! Aqui nós temos a turma D e a turma C. Agora nós vamos, hoje, a proposta é uma aula de museu. Nós temos dois convidados, um que é o Rafael e o outro o Lívio, que vai trabalhar com vocês. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que nós estamos desenvolvendo desde o início do ano. Desde aquele encontro de pais, filhos educadores, quando todos nós estivemos lá no museu, tivemos aquela atividade coletiva junto com as famílias de vocês. Na quarta-feira nós tivemos também a vivência, né? A experiência da construção da maquete. E agora o Rafael e o Lívio vão trabalhar com vocês sobre a aula do museu, falar um pouquinho sobre o Museu de Artes e Ofícios, para que nós possamos ir nessa semana ainda fazer visita ao museu, tá bom? Vou passar para o Rafael. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por vocês nos receberem aqui na escola. Já tem alguns anos que a gente, do museu, visita aqui o colégio e acho que esse ano vocês estão fazendo um trabalho bem legal. Já foram lá nos museus com os pais aí e vão dar continuidade a esse trabalho com a nossa aula de museu. Não é bem uma aula assim, igual o professor dá lá dentro da sala, com um livro, apesar de vocês terem uma visita do museu, né? Isso aqui é mais um bate-papo para a gente poder relembrar algumas coisas, descobrir coisas novas. E eu queria descobrir aqui se tem alguém aqui que não conhece o museu. Alguns aqui não conhecem o Museu de Artes e Ofícios, ó. Então hoje a gente vai apresentar um pouquinho desse museu, tá? Para vocês, apresentar um pouquinho aí, relembrar algumas coisas que vocês tiveram contato aí com a vivência, de vocês aí na montagem da maquete, daí relembrar algumas coisinhas. A gente está aqui para isso, tá? Porque nas visitas, que é a parte mais legal, assim, na minha opinião, vocês vão descobrir muita coisa. E o nome do projeto que vocês estão fazendo, como é que chama? Minas são muitas. Ah, boa, obrigado. Minas são muitas, né? Agora é o seguinte, se Minas são muitas, o que o Museu de Artes e Ofícios tem a ver com isso? Porque o Museu de Artes e Ofícios faz parte de Minas. Ó, uma resposta bacana. Quem tem outra? Quem tem outra resposta? Porque conta um pouco sobre Minas. Exatamente, o trem passa lá de um lado para o outro, né? O trem é muito importante para Minas. E por que esse trem é importante, mocinha? Sofia. Ah, legal. Esse trem, que a Sofia relembrou aqui, tem muito a ver com a história do prédio onde o Museu de Artes e Ofícios ele está instalado, né? Vocês montaram a maquete aí, né? Então vocês devem estar aí na pontinha da língua aí, com a informação. O que era o prédio do Museu de Artes e Ofícios antes dele ser um museu? Uma estação de trem. Mas qual é o nome dessa estação? Estação Central Estação Central do Brasil. Ah, que legal, ó. Isso aí é importante a gente poder colocar na nossa cabecinha, porque é o seguinte: o Museu de Artes e Ofícios ele vai contar pra gente a história do trabalho no nosso país. Então ele vai contar sobre um monte de profissões diferentes, contar a história de vários objetos, trazer a memória aí de muitas pessoas. Só que ele não fala só de Minas Gerais, ele fala de Minas Gerais também. Então lá é um espaço onde a gente vai descobrir coisas do Brasil inteiro. E muitas daquelas coisas que vocês vão ver dentro do museu tem a ver com o nosso estado de Minas Gerais. Então eu acho que o nome desse projeto que vocês estão fazendo, Minas São Muitas, eu acho ele muito apropriado, porque lá no museu vocês vão descobrir que realmente Minas são muitas. Vocês vão ver objetos que eram, por exemplo, usados muito no norte do estado, ou na região do Cerro, ou então na zona da mata. Vocês vão descobrir aí pessoas que cortavam o nosso território, que exploravam os minérios. Então, Minas realmente são muitas, tá? E esse prédio que vocês fizeram, aí vocês montaram a maquete, com essa antiga estação, é um prédio bem bonito, né? Quem achou bonito aí? Eu acho ele muito bonito. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que eu frequentei, que eu já tive a oportunidade de entrar, e eu tenho o privilégio de entrar lá todos os dias, tá? E vocês lembram por que esse prédio existe até hoje? Não. Por que foi tombado?
Porque ele foi tombado, e ele foi tombado porque ele é um patrimônio histórico, né, cultural, né, tem a ver com a nossa identidade, porque a Sofia falou lá, ó, os trens eram importantíssimos para Minas Gerais, né, não só para Minas Gerais, para vários lugares do Brasil também, mas a nossa cidade de Belo Horizonte, ela meio que começa ali na frente do prédio, né? Eles deram um start aí da nossa cidade, vamos dizer assim, ali. Então, todas as pessoas que vinham de fora para procurar trabalho, né, para mudar de vida, para, né, vir morar nessa nova cidade, chegaram por ali. Por isso que ele é muito importante. Muitas pessoas passaram por ali. E, para mostrar, na maquete dá para colocar o trem passando, as pessoas entram? Não, né? Hoje em dia as pessoas param lá dentro do museu para pegar o trem? Não, né? No máximo fica lá no meio, assim, né? Pegando o metrô, né? De Belo Horizonte, assim. Mas o prédio hoje, ele não é mais usado como estação, ele é usado como um museu. Só que a gente trouxe um videozinho aqui para mostrar esse prédio funcionando como estação. Então vocês vão ver ali o pessoal, né, desembarcando do trem, né, entrando pelo salão principal ali. Bom, vamos lá, ó. Prestem bem atenção aí, ó. Tem um detalhe muito importante do prédio que eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou fazer uma pergunta. Finalmente estávamos lá, desembarcados na vida moderna. Belo Horizonte foi a nossa América, a grande metrópole, o mundo a descobrir, o mundo a conquistar. Pelo menos os nossos olhos adolescentes enxergavam assim. Nós nos sentíamos tão grandes e tão pequenos, andando naquelas ruas que cheiravam jasmim e a gás lacrimogêneo. Vocês viram ali onde eu apontei, ali no cantinho? Tem ali, aqui bem no cantinho assim, quando eu apontei assim, o pessoal estava saindo lá de fora. Eu apontei ali porque aquele ali é um detalhe importantíssimo, né? Tanto na parte de dentro, na hora que mostra o pessoal olhando para cima assim, olhando tanto que o prédio é bonito, né? E aquela parte ali é uma coisa que a gente não tem mais no museu, são cores diferentes. Qual que é o prédio do museu? Aquele ali que eu mostrei, do lado de fora estava branco, de dentro estava verde, e o prédio hoje é como? Amarelo. Alguém respondeu certo aí, ó. Amarelo. Se ele é um prédio tombado, se ele é um patrimônio, por que ele mudou de cor ao longo do tempo? E aí? Mais ou menos, a palavrinha que eu queria ouvir, ó, preservar. Durante os anos que o prédio foi estação, a tinta foi ficando velha. E o pessoal lá, né, usando o prédio como estação. Viagem pra lá, viagem pra cá, todo dia, 1, 2, 3 trens, né? E quando a tinta vai ficando ruim, o que a gente faz? Pinta de novo. Só que aí, imagina só, né? O prédio, ele foi construído em qual ano? Vamos ver se vocês lembram. 1988. 1922. Aí imagina só, gente, tem quase 100 anos, né? Como eles iam pintando o prédio de novo, as pessoas iam pintando de cor diferente, porque olhavam para o prédio e diziam, essa cor aqui tá meio fora de moda, vou pintar de branco. Aí 10 anos depois, essa tinta já tá descascando, não tá legal, vou pintar de verde, né? Isso enquanto o prédio era uma estação. Depois que os trens pararam de viajar por ali, né, o prédio foi abandonado, fechado, aí eles olharam para ele assim, pessoal, esse prédio aqui, né, ele é muito importante, a gente não pode deixar com que ele, né, se estrague, se perca, caia, né, aconteça um monte de coisas aí com essa construção. Então eles decidiram preservar a história desse prédio. Por isso que ele é um patrimônio tombado. E para poder preservar essa história, a gente tinha que trazer de volta aquilo que tinha sido perdido. A cor original dele tinha sido perdida ao longo dos anos. Então lá em 1922, eles pintaram ele de amarelo. Só que aí alguém, né, o diretor, né, o pessoal lá que mandava no negócio, mandou pintar de outras cores, porque não achou bonitinho. Então lá, né, vocês vão descobrir vários tesouros importantíssimos, né, que estão relacionados aí com o nosso patrimônio. Por exemplo, lá tem um teto maravilhoso, pintado assim, que ele estava sumido, né, tinha um monte de tinta por cima dele, assim, né, e vocês vão ver o tanto que, né, é importante. Agora,
Como é que a gente vai contar a história do trabalho lá no museu? Que tipo de coisa a gente vai ter dentro do museu para a gente poder aprender sobre isso? O que a gente tem dentro dos museus? E aí, você, Sofia? Coisas que eles usaram no passado que a gente não usa hoje para as pessoas usaram Sim, né? Objetos do passado. Objetos antigos, né, que servem para a gente poder conhecer. Alguns a gente ainda usa, viu, Sofia? Alguns que estão lá no museu, eles ainda são usados por muita gente. E essa reunião de objetos, essa quantidade imensa de coisas que a gente tem lá dentro, só para vocês terem uma ideia, são mais de 2.400 peças, né? Como é que isso chama? Quando a gente tem um monte de objetos parecidos um com o outro, assim, guarda tudo, chama o quê? Coleção, né? Então o nosso museu, ele foi criado a partir de uma coleção. Você coleciona alguma coisa? Eu coleciono Sim. O pai da amiga da sua avó deu alguns objetos lá no museu. O museu, gente, ele foi formado, né, por uma coleção que vem, né, basicamente de uma pessoa só. Só que a gente também tem algumas contribuições de outras pessoas aí que doaram objetos, né? Mas a coleção principal, né, veio de uma pessoa importantíssima chamada Ângela Gutierrez. Ela começou a coleção há muito tempo atrás. Vou pedir para o Link com uma foto dela aí, né? Ela começou a colecionar, né, há muitos anos atrás por influência do pai dela. O pai dela era um engenheiro, construía estradas há mais ou menos uns 60 anos atrás. Então ele viajava o Brasil inteiro, né, construindo estradas. Ele era uma pessoa, né, muito inteligente e pensava no seguinte: olha, eu estou levando as estradas, né, o asfalto, né, para os carros poderem circular. Eu estou levando a modernidade para o nosso país. Só que ele começava a observar aí pelos pequenos vilarejos, nas roças, abandonados aí pelo meio do mato, as antigas ferramentas dos trabalhadores, que estavam sendo substituídas por coisas modernas. Por exemplo, um arado. Quem sabe o que é um arado? Um arado é um instrumento para poder, né, usar na agricultura, né? Vocês teve a geografia hoje? Exatamente. O arado é um instrumento importantíssimo para a história da humanidade. E agora, na modernidade, o arado foi substituído por quê? Por trator, né? Então ele já era uma pessoa que colecionava arte, né? Pinturas, né? Esculturas, quadros, assim, né? Coisas que são muito importantes. Mas ele imaginava, né? Ele pensava o seguinte: olha, as ferramentas desses trabalhadores, elas também são importantes para a gente poder contar a nossa história. Elas também guardam ali, né, coisas importantes. A gente consegue descobrir muitas coisas. E tem um filme ali que a gente vai passar para vocês que ele vai exemplificar isso, o poder que os objetos têm de guardar histórias, tá certo? Então a Ângela, que é essa moça aqui, né, dá para ver aqui no fundo aqui, ó, né, vários objetos que hoje fazem parte do museu. Então ao longo da história, ela e o pai dela foram guardando essas peças em casa mesmo, levava lá para a fazenda, guardava. E depois eles organizaram essas ferramentas, depois que o pai dela morreu, claro, né? Ele faleceu, deve ter uns 20 anos ou mais. E, né, eles organizaram isso no museu para a gente poder aprender um pouquinho sobre a nossa história, né? Para a gente poder ver os objetos ali de verdade. Dentro dessa caixa aqui a gente trouxe alguns para vocês poderem ver, tá certo? Então, para a gente poder entender melhor o tanto que esses objetos eles podem funcionar como uma espécie de máquina do tempo ou guardião da memória, né? Guardião da memória, pois o que guarda a memória ali, guarda a história das coisas, né? Tem um vídeo que o livro vai passar ali para vocês, que ele mostra mais ou menos isso. Vamos ver se vocês vão achar legal. Deu a memória. No final vocês vão dizer se ela perdeu mesmo a memória ou não, tá?
dia. Não cumprimenta ninguém? Tu não sabe que a gente tem que cumprimentar as pessoas quando se encontram? Como é teu nome? Antônio. Antônio? Tu sabia que hoje é dia de Santo Antônio? Na minha família, todos eram muito devotos ao Santo Antônio. Por isso, meu irmão era Antônio, mas chamava ele de Nico. Meu pai também era Antônio, chamava ele de Toninho. Agora, meu bisavô era Antônio, mas ele tinha um codinome muito certo, ele chamava ele de Coronel. Que codinome? Codinome é um nome que a gente inventa para os outros não saberem o nome da gente. Meu nome, por exemplo, é Maria Teresa Cipriana Schmidt Miller. Um nome muito comprido, até parece de uma velha bruxa. Se alguém me pergunta qual é o meu nome, eu digo que é Cristina. Bom, eu tenho que ir porque eles vão me dar banho agora. Sabe, quando a gente fica velha, eles acham que a gente é abobada. Eles até falam pra gente como se fosse uma criancinha. Oi, vovozinha, como é que tu tá hoje? Tu tá com a carinha tão rosada. Chegou a fazer cocô? Mas, Antônio, nunca te deixa dar um apelido pra ti, porque Antônio tem que ser Antônio. Bom dia, mas que menino bem educado. Como é o teu nome? Antônio. Antônio? Tu sabia que hoje é dia de Santo Antônio? Não. Eu tô curiosa para ver quem vai me trazer um pedacinho do pãozinho de Santo Antônio. Aqui nesta casa tem muitos Antônios. Aí tá vendo aquele ali de pijama? Aquele é Antônio, mas ele chama de Nico. Aquele outro ali na cadeira de rodas também é Antônio, mas chama de Toninho. Agora aquele outro ali, Aquele de bengala? aquele mesmo, aquele chama de Coronel. Diz ele que lutou numa guerra, mas eu não sei se é verdade, porque eu não gosto de guerra. Antônio é um nome muito esquisito, não é nome de soldado não. Antônio tem que ser um velho dono de padaria, de armazém. Ei, eu vou indo, vou tomar banho, porque hoje é dia de visita. Tô louca pra ver quem vem me visitar hoje. Oi, menino. Oi, Qual é o teu nome? Adalberto. Adalberto? Tu sabias que na minha família tem muito Adalberto? O meu irmão era Adalberto, chamava ele de Neto. Meu pai era Adalberto, chamava ele de Bebeto. Meu bisavô se chamava Adalberto, mas chamava ele de Marechal. Ele era um homem muito ranzinza, se achava muito importante. Depois ele ficou velho e tinha que dar banho nele como em todo mundo.
Como é triste a gente ficar velho. Ainda bem que eu sei tomar banho sozinho. Vem cá. Como é o teu nome? Frederico. Frederico? Acho que não tem nenhum santo Frederico. Meu filho se chamava Francisco, porque ele nasceu no dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco. Quando ele ficou moço, ele foi estudar na Alemanha. Ele foi comandante de uma grande companhia. Ele, quando vinha, sempre me trazia um presente. Um dia, ele me trouxe um relógio suíço muito, muito bonito. Mas eu perdi. Quando eu ia trabalhar, eu tirava ele e guardava para não sujar. Mas perdi. Faz tanto tempo que eu perdi esse relógio. Ei, menininho, vem cá. Vem. Como é teu nome? Antônio. Vem cá. Eu tenho um presente pra ti. Legal. Eu também tenho pra Pra senhora. mim? Ai, mas que lindo! É igualzinho a um que eu tinha, que eu perdi há muito tempo atrás. Sabe? Era um relógio suíço. Eu ganhei ele do meu filho. Ele, quando foi moço, foi estudar lá na Alemanha para ser aviador. Um dia, ele voou tão longe. Desapareceu no céu. Claro que essa história não é bem assim, mas é isso que eu guardo na minha memória para não ficar muito triste. Esse aqui eu vou guardar com as minhas relíquias. O que é relíquia? Relíquia é uma coisa muito velha que não tem importância para ninguém, só pra gente. Eu roubo na minha ponte. Oi, Antônio. Hoje dormiu mais do que a cama. Pronto. Acho que agora tá bem firme. Não vai cair mais. Uma vez eu consertei uma ponte igualzinha a esta para o meu irmão. Não, Antônio. Senta aqui. Vem falar comigo. Sabe, essa gente ali, onde eu moro, estão dizendo que eu perdi a memória. Mas não é verdade. Eu tenho tudo bem guardadinho. Tá vendo essa conchinha aqui? Eu guardei quando eu tinha 2 aninhos, nós fomos pra praia. Levávamos 2 dias de carroça para chegar na praia. Isso aqui eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Foi o meu primeiro batom. Guarda pra mim.
Esse aqui é o aviãozinho que eu dei pro Francisco quando ele tinha 5 aninhos. Eu acho que por isso que ele gostava tanto de voar. Esse pregador aqui, eu ganhei do meu marido quando era meu namorado. Ele botou dentro de um ovo de chocolate. Ele sabia que eu não gostava de chocolate. Mas eu fui bater assim o ovo, vi um barulhinho lá dentro, abri, tinha esse pregador dentro. Ó, esse aqui é o Francisco. Eu quero que tu guardes tudo isso direitinho pra mim. Porque sabe, se alguém vier dizer que eu perdi a memória, eu vou dizer que não. Pode deixar. Eu vou colocar num lugar bem guardadinho. Mas o Santo Antônio casamenteiro, Se quiser se lembrar de alguma coisa, é só me pedir. guarda bem, tá? E aí, gente, a dona Cristina perdeu ou não a memória? Não perdeu, né? Quem que guardou as memórias dela? Os objetos, eles estavam representando, né, algumas memórias, né, dos filhos, né, do pai, às vezes do avô, né? E ela usava esses objetos para poder acessar ali a memória dela, para não esquecer, né, daquelas pessoas importantes. E o Antônio ali, né, ele funcionou como um museu, né, que guarda esses objetos, né, para as pessoas terem acesso às histórias, às memórias de outras pessoas. E assim o Museu de Artes e Ofícios se sente, né, como se fosse um Antônio, né, guardando a memória de muita gente, tá certo? Agora, né, eu trouxe aqui alguns objetos aqui para a gente poder ver um pouquinho mais de perto, tá? E vocês poderem ver que algumas coisas lá do museu, elas não estão tão distantes assim, né, da nossa vida, né? Então, alguns objetos que tem lá, que estão lá dentro, apesar de terem muitos anos aí de história, eles ainda fazem parte aí, né, do nosso dia a dia. Eu vou pegar um aqui que é bem legal. Olha só. Alguém consegue adivinhar que objeto é esse? Não é um coração, né? É feito de madeira, tem um formato de coração. Uma forma de queijo. Será que é uma forma de queijo, gente? Alguém já comeu queijo em formato de coração aí? Você já comeu queijo em formato de coração? Ah, não. Estrela, de coração. Não era de chocolate. A nossa colega aqui, ela acertou quando ela falou uma forma de queijo. Só que lembra que a gente falou que Minas são muitas e que o museu ele representa muito dessa diversidade, né? Lá no museu a gente vai ter forma né, de queijo com formato de coração, redonda, parecida com estrela, porque em várias regiões de Minas Gerais se produzem, por exemplo, queijos diferentes, né? Essa aqui é uma forminha de queijo do Cerro, né? Um queijo que é nosso patrimônio também. E o que é muito interessante, né, que a gente tem uma comida que faz parte aí da nossa história e que ela era usada, né, para muita coisa, não só para a gente comer. Ele tinha um formato de coração, muitas vezes, para a gente poder dar de presente para alguém, né? E quando a gente dá, né, um presente para alguém que tem esse formato de coração, é para quem, realmente? Para demonstrar, né, o nosso afeto, o nosso amor para a pessoa que a gente gosta. Pode ser para a mãe, para o pai, né, para o namorado, para a namorada, né? Então, olha só, né, um simples objeto assim, né, igual uma forminha de queijo, né, pode fazer a gente, né, pensar sobre muita coisa diferente, né? Quem ia gostar de ganhar um queijo de formato de coração? Eu ia, porque eu adoro queijo. Ah, ó, nossa colega aqui, ó. Olha só, nossa colega ali no fundo, como é que você chama? A Manuela perguntou uma coisa importante. Ah, isso aqui é a forma original? Sim, é a forma original. Só que essa aqui é um pouquinho diferente da que tem lá no museu. Essa aqui ela recebeu um tratamento especial para a gente poder trazê-la aqui, né,
pro colégio, né, pra gente poder tocar nela assim, né, mas ela é original. Lá no museu, gente, os objetos, muitos deles não tem vidro, não tem nada, mas não pode tocar nas peças igual a gente está tocando aqui na aula de museu, não. Esses objetos aqui, eles receberam um tratamento diferente do que está lá. E isso é importantíssimo, né, a gente poder conversar, porque qual que é a nossa função quando a gente está lidando com o patrimônio? Preservar, né? E não tocar nos objetos, não riscar, por exemplo, a parede do museu, não depredar os outros patrimônios, faz com que a gente preserve isso. E se a gente preserva, né, a gente guarda a nossa história, né? A gente vai saber, né, daqui tantos e tantos anos, né, que aquilo ali, uma hora ou outra, foi importante pra gente. A pergunta da Manada foi super legal. Tá bom? Querem ver mais um objeto? Sim. Vou pegar um. Esse objeto aqui, sapato? Não. Não é um sapato porque não tem gente com o pé aqui dentro, né, gente? Olha só. Uma forma de sapato. Olha essa coincidência, trouxe duas formas, né? Agora, né, esse sapato aqui, essa forma de sapato, perdão, tá lá no museu para falar de qual ofício? Do sapateiro. Só que hoje, quando vocês vão comprar o chinelo, o tênis, o sapato, vocês vão no sapateiro? Não, na loja. Antigamente tinha que ir no sapateiro, né? Mandar fazer um sapato, aí podia mandar fazer do jeito que quisesse. Ah, eu quero ele verde de listrinha amarela. Se o sapateiro fosse habilidoso, ele podia fazer, né? E os sapatos, gente, eles são muito importantes para a nossa história aqui no Brasil. Eles têm uma simbologia muito legal. Ele já foi símbolo de liberdade, né? Símbolo de liberdade. Não era há mais ou menos aí 200 anos, 150 anos, por aí. Não eram todas as pessoas no Brasil que podiam usar sapato, né? Então, olha só, a gente está falando de uma profissão, né, de um ofício que é o de sapateiro, mas a gente pode usar a forma do sapato para falar de outras coisas. Por exemplo, a primeira vez que eu vi essa forma lá no museu, a primeira vez que eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz foi lembrar do meu avô. Por que vocês acham que eu lembro do meu avô? Porque ele era sapateiro. E eu lembrei de mim mesmo. Eu sou sapateiro. Oi? Eu sou sapateiro. Porque eu uso sapato? Não, porque eu trabalhei já numa fábrica de sapatos. A forminha era muito parecida com essa, só que mais moderna. Lá no museu, gente, é legal pra gente poder pensar na tecnologia, nas ferramentas. Então é um museu que vai falar sobre muitos assuntos diferentes. Por isso que é legal a gente ir no museu com a escola, mas depois a gente ir no museu com os pais, voltar no outro ano, no ano que vem, porque a gente pode descobrir novas histórias sempre. Tá certo? Quer perguntar? Como é que faz o sapato? Esse aqui, ó, a gente tem uma forma, né? Cada forma vai ter um número. Essa aqui é a número 37, né? Aí, né? Cabe você? Pezão, hein? Bom, o que acontece? Há muito tempo atrás, pegava essa forma, tá vendo que tem um buraquinho aqui? Encaixava ela num negocinho assim, né? Colocava um solado, vinha aqui por cima, ia encaixando um monte de pedacinho de couro, né? Cada um cortado de uma forma diferente, eles eram todos costurados. Aí depois se costurava o solado e às vezes tinha que pregar o solado com prego mesmo, né? Então era completamente artesanal, se fazia pé por pé. Então demorava muito para fazer o sapato. Por isso que ele era um artigo de luxo, né? Igual, por exemplo, a minha mãe, que nem é tão velha assim, né? Ela fala que ela me contou uma história que o primeiro sapato que ela teve, ela tinha 14 anos. Antes ela só andava descalço. Morava na roça, assim, né? Cidade pequenininha. Então não tinha dinheiro para comprar sapato, né? Aí, hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia a gente tem 1, 2, 10 sapatos diferentes. A gente compra um sapato que está na moda, né? Antigamente nada disso existia. Então o museu, né? O museu é um lugar para a gente poder descobrir essas histórias. Tá certo? Agora é o seguinte, vocês vão fazer uma visita lá no museu, né? E para vocês fazerem uma visita mais legal ainda, eu vou entregar para as professoras, ó, um mapinha do museu, né? A professora vai entregar um para cada um, tá? Esse mapa, ele é importante não só para vocês se localizarem lá no museu, tá? Mas porque ele tem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tem perguntas, né? Perguntas que nós fazemos para vocês. Vou contar uma aqui, ó. Por exemplo, Jardim das Energias. Quando não havia energia elétrica, esse objeto ajudava as máquinas a funcionarem. Você consegue descobrir como? Aí tem o desenho do objeto. Então, essas perguntas aqui é para vocês irem
né? Se divertindo em casa para vocês poderem descobrir algumas coisas, tá? Tem uma outra parte muito importante. Nossa, Rafael, eu fiquei com uma dúvida lá na aula de museu, mas não deu para perguntar e tal. Fiquei com essa dúvida na cabeça. Tem uma partezinha aqui, parece uma folhinha de caderno, tá vendo? Uma pautazinha. Pode escrever a pergunta que vocês tiverem aí, ou alguma história que quer contar, alguma coisa. Né? E pode levar no dia do museu. E outra parte importante que é essa aqui, ó. Esse quadro, um monte de quadrinho amarelo aqui, ó. Aqui está o horário de funcionamento do museu. Vocês já foram com os pais de vocês lá no início do ano, na atividade do Loyola, né? Vocês estão voltando aí, né, com os professores, né? Mas o depois, né, depois que vocês visitarem, vocês têm que levar os pais de vocês para conhecer mesmo esse lugar, né? Para eles contarem histórias para vocês, para vocês descobrirem coisas novas. Então no final de semana que tem todos os horários de funcionamento. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Falta 1 minuto para acabar, né, professora? 1 minutinho para acabar e filme de dispensa. Tem alguém que tem mais alguma pergunta aí que queira fazer? Sim? Não? Muito legal, né, gente? Eu acho que as perguntas vocês vão fazer no dia da visita. Que dia que a turma C vai? 14. Dia 14 é a turma D? 15. Então vamos preparar. Vocês vão receber esse mapinha. Vamos preparar as perguntas, porque vocês estão preparadíssimos para a visita. Vocês já tiveram a vivência, a gente já teve encontros de pais com os educadores, né? Com essa aula de museu, com tanta coisa legal que vocês aprenderam. Então, espero que a visita seja maravilhosa. Tenho muitas perguntas aí para o Rafael e o Livro que vão estar esperando vocês lá na quinta e na sexta-feira. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Livro. E agora eu vou pedir, então, que a turma dele levante. Isso mesmo,